O que você verá nesse vídeo é o dia em que todos os homens, reis, escravos, ricos e pobres, poderosos e fracos gritaram de dor. Não houve muralha capaz de protegê-los. Não houve riqueza capaz de comprá-los. E nem mesmo as cavernas puderam escondê-los, porque diante da ira do Cordeiro, o mundo inteiro tremeu, e os homens gritaram de dor. Mas antes disso, os 4 cavaleiros já cavalgaram diante dos olhos de João: o engano, a guerra, a fome e a morte. Mas a visão ainda não havia terminado. O Cordeiro se moveu mais uma vez, e o 5º selo foi aberto. E vi, debaixo do altar, as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que mantinham. Esses são os mártires, homens e mulheres que não negaram a Cristo, mesmo quando a espada estava sobre o pescoço. A palavra mártir vem do grego martis, significa testemunha. Testemunhas que falaram a verdade e pagaram com sangue. Guarde essa palavra, testemunha. Você vai precisar dela mais adiante. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Não era vingança humana, era justiça divina. A justiça que ainda está por vir, a cada um deles foi dada uma veste branca, símbolo da vitória, símbolo de que diante de Deus o sangue deles não foi esquecido. Mas disseram-lhes que esperassem, que aguardassem até que se completasse o número dos seus irmãos, que ainda seriam mortos como eles. Isso significa que ainda há testemunhas a serem silenciadas, ainda há sangue a ser derramado, e o altar ainda não está cheio. Eles devem aguardar até que o último testemunho seja dado, até que a última voz fiel seja silenciada na terra, até que o altar esteja completo. Isso significa que a contagem ainda não terminou. Ainda existem testemunhas marcadas pelo sacrifício. Ainda há sangue que será derramado. E se você pensa que esse tempo pertence apenas ao passado distante, engana-se. Ainda hoje, em vilas esquecidas e em cidades hostis, homens e mulheres são perseguidos, são presos, silenciados, mortos, não aparecem nos noticiários, mas suas vozes ecoam no mesmo altar, e o clamor deles continua subindo diante de Deus. E quando o Cordeiro abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. A terra inteira se sacudiu. O chão se abriu como se tivesse vida própria. Montanhas inteiras se moveram. Ilhas foram arrancadas do lugar onde existiam há milênios. O sol se tornou negro como um pano de saco, um tecido áspero usado em luto. O sol vestiu-se de luto, a lua tornou-se como sangue, não um brilho suave, mas uma ferida aberta no céu, sangrando diante dos olhos aterrorizados. E as estrelas caíram do céu, não lentamente, mas como figos verdes sacudidos por uma tempestade violenta. Chamas cruzaram os céus, e aquilo que parecia eterno despencava diante dos olhos humanos. O céu se recolheu como um pergaminho que se enrola. Imagine você olhar para cima e ver o próprio firmamento sendo dobrado, rasgado, desaparecendo diante dos seus olhos. E então, homens e mulheres de todas as posições, ricos e pobres, reis e governantes, escravos e livres, todos se esconderam em cavernas e montanhas e clamaram em desespero absoluto: montanhas, caiam sobre nós. Escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Eles não estavam fugindo do diabo, não estavam fugindo do inferno. Eles fugiam da face do Cordeiro, do Cristo que antes foi rejeitado, mas que agora é juiz. O 6º selo não mostra apenas a destruição do mundo, mostra o colapso psicológico de uma humanidade inteira. O que sempre pareceu inabalável, o céu, o sol, a lua, as estrelas, as montanhas,
Tudo cai. E com isso cai também a falsa segurança dos homens. Ninguém escapa, ninguém se esconde, nem reis, nem servos, nem ricos, nem pobres. Todos em igual desespero diante da ira divina, e a pergunta ecoou em meio ao terror: quem poderá subsistir diante da ira do Cordeiro? O sexto selo mostrou o colapso da criação. O sol em luto, a lua em sangue, o céu se desfazendo como pergaminho, montanhas, ilhas, nada permaneceu firme. E diante disso, toda a humanidade, reis e escravos, ricos e pobres, clamaram por esconderijos. Mas não havia lugar seguro, porque não há caverna que esconda do olhar do Cordeiro. Lembra do clamor dos mártires debaixo do altar? Eles perguntaram: até quando, Senhor? Aqui, você começa a ver a resposta. A justiça não veio no tempo deles, mas virá no tempo de Deus. E quando vier, ninguém poderá resistir. O sexto selo não fala apenas de catástrofes naturais. Ele fala de algo mais profundo: o desmoronar das seguranças humanas. Tudo o que parecia eterno, sol, lua, estrelas, montanhas, cai diante do Criador. E com elas caem também as máscaras do orgulho humano. É aqui que entendemos: o verdadeiro terror não é a morte, não é o terremoto nem as estrelas caindo. O verdadeiro terror é encontrar-se diante da ira do Cordeiro e não estar pronto. E a pergunta ecoa no fim do sexto selo: quem poderá subsistir? Você lembra da palavra que pedimos para guardar no início? Testemunha. É aqui que ela ganha peso, porque apenas os que testemunharam com a vida subsistirão diante da justiça. E quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. O céu que ecoava trovões e vozes, o céu que tremia com relâmpagos e catástrofes, agora se cala. E esse silêncio pesa mais que o barulho. O silêncio não é vazio, é expectativa. É como o ar preso antes da explosão. É como o coração acelerado antes da sentença. No trono, ninguém fala. Os anjos aguardam. Toda a criação prende a respiração. E diante do altar, um anjo se aproxima trazendo um incensário de ouro. E nele o incenso se mistura com as orações dos santos. As vozes que você ouviu debaixo do altar, as lágrimas, o clamor, a espera sobem agora diante de Deus como um aroma suave. Guarde essas palavras, porque as trombetas que virão serão a resposta desse altar. O anjo tomou o incensário e encheu com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. O silêncio acabou. Mas o que está por vir será ainda mais terrível. Os anjos já seguram as trombetas. E quando o primeiro som ecoar, não haverá volta. O mundo conhecerá um terror que nem mesmo os selos puderam revelar. Se este episódio mexeu com você, imagine o que já foi revelado antes. Os 4 primeiros selos já foram abertos, e os cavaleiros do Apocalipse cavalgaram trazendo engano, guerra, fome e morte. Se quiser entender toda a história, assista agora ao episódio anterior. E não esqueça, inscreva-se no canal, porque o que vem depois será ainda mais sombrio.